1953, que Alto Paraíso foi emancipado, e aí é que surgiu a primeira Câmara, porque antes pertencia a Cavalcante, né? E eu fiz parte da primeira Câmara de vereadores. De vereador de Alto Paraíso. Não tinha assim hoje, naquele tempo, como foi a primeira Câmara, não tinha assim uma certa prática como tem hoje e tal, porque hoje tem muita coisa que auxilia, tem o jornal, tem a televisão, e tudo educa o sujeito. Nesse tempo não tinha nada disso. Mas as escolhas fizeram mais ou menos assim, e escolheu, não era gente formada, não, mas as pessoas assim, de cada lugar mais esclarecida, né? Por exemplo, de Nova Roma surgiu o Henrique dos Passos, Francisco, e por aí, e começou. Agora, essas coisas, todo começo é difícil. Depois, com o tempo, todo mundo vai tomando uma posição prática das coisas, vai lendo os jornais, vai tomando conhecimento de tudo isso. Cheguei em Alto Paraíso em 1955. Eu vim para Goiás para ajudar o Juscelino na campanha para presidente, que se ele fosse eleito, mudaria a capital para o Planalto Central. Então, ele foi eleito, me convidou para ser ministro da Agricultura, mas eu não aceitei porque eu não tenho cultura suficiente para isso, né? Então, eu preferi ir para Alto Paraíso, para Veadeiros, trabalhar em mineração. Quando foi em 58, eu fui ao Rio vender uma partida de cristal. Eles, do PSD e do PTB, lançaram minha candidatura a vereador. Veadeiro era a segunda legislatura. Em 58, eu fui eleito vereador e eleito presidente da Câmara, o segundo mais votado do município na época. A Câmara era uma Câmara composta de gente, tudo de personalidade, de gente. Era uma Câmara muito simples na época, não tinha comunicação assim de computador, essas coisas não existiam, era tudo feito manual, né? E Razia era secretária na época da Câmara. O João Bernardo era prefeito. Nessa época, o vereador era eu, era Erpídio, era Nilson, eu não fui na época de Dima, eu fui na época do Dr. Salomão, e Cândido Paulino, Beija Marreco, Zorozinho Barbosa, Geraldo Mineiro. O Otaviano, Didas Cunha, Elpídio, Tio Elísio Bandeira. Ele vivia muito bem. Inclusive, eu aprendi a tomar pó com Cândido Paulino nessa época. Eu não tomava pó. Sabe o que é pó? Pó, o rapé que você toma no nariz de fumo. Eu aprendi a tomar Cândido Paulino nessa época. Ele era meio mais velho que eu, um pouco. E a gente tinha uma relação e a gente foi dando para conversar e trocar de ideia. E nas reuniões, enquanto tomava um pozinho, eu aprendi. O Cândido me apoiava contra as bandalheiras do prefeito. E Geraldo Mineiro, que era um garimpeiro, mas era um cara inteligente, um cara que entendia de lei, que falava bem, né? Dimas também é um camarada inteligente. Agora eu e o Otaviano, nós fomos pegados lá no meio no laço. Aí. Nós entramos no rio e misturou com os pés. E nós não era peixe. Todo mundo era médico, todo mundo já queria um progresso do lugar. Todo mundo queria a mesma coisa. Vamos aprovar isso? Vamos. Vamos aprovar aquilo? Vamos. Tudo a gente se ajeitava para o bem do município. Ninguém não tinha discrepância, não tinha essas coisas. É bonito, era só satisfação, alegria, confiança no povo. Nós éramos 7 e não ganhava nada os vereadores. Nem do vice-prefeito e nem do vereador. Era dado.
Não, voluntário, não recebia nada. Eu morava em São Jorge, vinha para aqui, ficava na pensão toda a vida, por minha conta. O dia da reunião, eu gastava do meu bolso e não recebia um centavo. Eu era presidente da Câmara e mandei uma carta para o Juscelino, para ele, avisando a ele, eu fiz um movimento aqui em Goiás com 5 prefeitos e vereadores, mandamos carta, despejamos carta no Congresso Nacional, protestando e desacatando o deputado que entrou com o projeto para alterar a mudança da capital. Ele queria alterar para 10 anos de prazo. A mudança era para ser 1960, ele queria que fosse 1970. Eu me lembro que eu fiz um requerimento para de Alto Paraíso para São Jorge, para colocar canela-dema, não era nem cascalho, era atolê demais, e é onde eu passava de caminhão, o caminhão atolava, e pedi lá na Câmara para eles mandar fazer, nesses atoleiros, colocar canela de ema. Eu estou muito à vontade para falar sobre a criação do Alto Paraíso, que naquele tempo foi em agosto de 51, eu morava em Goiânia, trabalhava lá com o secretário de Segurança Pública, depois eu fui trabalhar com o secretário de Agricultura, que era o Joaquim Câmara Filho. Quando eu estava trabalhando aí, estava até bem, foi quando o velho João foi eleito aqui em Cavalcante. Eu, afilhado dele, ele foi lá atrás de mim, para mim vir trabalhar em Cavalcante, no caminhão da prefeitura. E o velho João, que era o prefeito, era um homem assim também, sem estudo. Um homem de uma capacidade tremenda, mas igual eu, não tinha estudo. Aí veio o programa dele, que nessa época, Veadeiros, Nova Roma, Colinas não era distrito ainda, tudo pertencia a Cavalcante. E quando ele veio para aí, ele empreendeu de emancipar Veadeiros. E nós fomos lá no consultório do doutor Zé Ludovico, fazer um compromisso com ele, que era candidato da emancipação de Veadeiro. Eu lembro que foi pouca conversa, para lá, para cá, acertou. Eu lembro que João Bernardo pegou na mão dele e falou: olha, Zé, o negócio é o seguinte, o que eu quero com você é o seguinte, se você for eleito, emancipar Veadeiros. Ele levantou e pegou na mão de João Bernardo e falou: olha, está compromissado. Eu fui eleito e nós emancipamos Veadeiros. Tá, acertou. E o velho João veio. Nós viemos aí para Alto Paraíso. O velho era muito atirado, mas tinha uma ala aí que não gostava. Não gostava, não, era político contrário, era da UDN, seu Virgílio Rodrigues. Era uma campanha tremenda. O Virgílio chega a tremer de raiva quando falava em João Bernardo. E João Bernardo lançou a campanha em Alto Paraíso de emancipação. Deu 0 voto. O seu Virgílio ficou tão emocionado no dia da eleição que ele entrou para votar, em vez de ele votar, não sei se era o Paranhos, que era o candidato, votou no Zé Ludovico. Uma coisa na história inédita, foi 0 voto. 0 voto. Então, não teve nenhuma dúvida. Para ter a característica de emancipar, tinha que ter um preparo oficial. Não fizeram as coisas assim. Acertou com o Juca Ludovico, ele trouxe um jornalista para ir, e fotógrafo. Ali, perto da igreja, tinha um prédio ali que era do Ministério da Agricultura. Esse prédio serviu para grupo escolar, escrevia uma faixa lá, grupo escolar, pregava lá, tirava fotografia. Por exemplo, a cadeia desenhou assim uma casa, pôs mais ou menos uma janela que não era da própria delegacia,
da própria delegacia. Cadeia pública, arranjou uma tala de caixão quadrado, botou lá, tirou a fotografia, cadeia pública, porque não tinha, né? As 3 coisas nesse prédio que ajudou na emancipação. E o Juca veio, nós fizemos uma barraca ali perto onde é o hotel ali de Dona Osília, ali naquela esquina ali para baixo, fez um barracão grande, matou um bocado de vaca, juntou gente, muita gente. Foi mais uma força política, que realmente Alto Paraíso não estava à altura de emancipar nesse tempo. Mas como João Bernardo era um grande político ali no Alto Paraíso, ele teve coragem e emancipou Alto Paraíso. Quando eu cheguei em Alto Paraíso, a cidade era meia dúzia de casas e já era município. Lá não tinha carro nenhum na época. Vinha era a cavalo para aqui, não tinha mesmo não. Prefeitura não ia buscar, nem nada, não tinha não. Não tinha. Ninguém tinha carro nisso. Toda reunião que marcava, eu arriava o burrinho e ia para lá. Você vai ver que dificuldade, né? É. A minha lembrança em Alto Paraíso era só de dificuldade. Não tinha energia, não tinha transporte, não tinha... A única coisa que tinha em Veadeiro era uma agênciazinha do Correio, que era o Zeca de Faria, que era o agente do Correio lá. Mas não tinha nada. Só tinha lá embaixo, não tinha aqui para cima, as casinhas poucas, população pequena. Era um rego d'água no meio da cidade. Esse rego tinha uma briga danada dos vizinhos, que ia um de noite, tiravam a água, ia para a casa dele, o outro ia, brigava e tal. Mas era o abastecimento da cidade. Eu sou do tempo que não caçava botina. Você sabe quanto é que custava um saco de sal aqui? No preço de hoje? Um saco de sal custava um garrote de sobriano. Um garrote de sobriano hoje é 600 conto. Um saco. Desde o início, eu propus os vereadores que nós tínhamos que aprovar um projeto para a mudança do nome de Veadeiros, porque não ficava bem para os futuros filhos. Quando saíssem, eles iam perguntar: você é de onde? Sou de Veadeiro. Quem é de Veadeiro? O que é? Elias? Era um nome até meio decente, não é? É porque tinha uma impressão assim, meio desequilibrada, né? Veadeiros, né? Ficava parecendo que ele tinha muito veado na cidade, mas só tinha no campo. Olha, tem uma passagem até muito gozada. João Bernardo era prefeito e naquele tempo era muito atrasado, aí ninguém tinha carro e tal. O Vejão era um homem muito sistemático, era um homem respeitado na região. Quando ele estava lá como era prefeito, ele tinha um jipim velho. E vieram um jornalista lá de Goiânia. E foi nomeado um ministro da saúde. Para fazer uma entrevista com o prefeito de Veadeiros. Dá uma olhada na região e tal. Aí, quando o aviãozinho desceu lá no campo e tal, o Jejão era todo entusiasmado e tal, entrou no jipe velho dele. Quando o aviãozinho desceu, o campo era ali perto onde é o cemitério hoje, quase pegado ali. Ali naquele mundo não tinha casa nenhuma. Os pessoal chegaram lá e ele pegou o jipinho velho dele e tal, cafangando. Foi quando chegou lá no aeroporto. O doutor recebeu ele lá e falou que estava numa missão de olhar a saúde em Alto Paraíso e tal. O pessoal olhou lá do interior, viu aquele cidadão com o jipinho veio lá, virou, falou para ele, antes de cumprimentar ele, encostado no avião, virou, falou para ele: sou João Bernardo. Ele falou: ô senhor prefeito, Aqui tem muito veado,
Ele disse, Sempre aparece algum de avião aqui. a resposta dele, pegou o jipinho para trás, desceu, veio embora e largou lá, não passou a saber nem quem é que era. Porque o cara falou isso para chatear, né? E João Bernardo respondeu à altura, né? Quando foi daí um bocado, chegou ele lá, foi lá para a prefeitura falar com o prefeito. Aí é que eles foram pedir desculpa e tal, que não falou aquilo lá mal, por isso, por aquilo, mas sempre era uma coisa muito discriminado o nome de Veadeiros. Geraldo foi um dos que fez mais força de mudar. Geraldo de Freitas. Fizemos uma reunião e apresentamos vários nomes. Então sugeriu os nomes. Geraldo Mineiro era entusiasta com cristal ali no São Jorge. Não era São Jorge nesse tempo, não, era Baixa. Então ele tinha verdadeiro entusiasmo com cristal. Por isso é que ele sugeriu esse nome de Planalto Rio. Didácio Cunha, ele sugeriu o nome de Montevideo. Henrique do Espaço, que era de Nova Roma, sugeriu o nome de Monte Sinai. E eu, realmente, para puxar a brasa da minha sardinha, como nossa fazenda chama Paraíso, eu sugeri, mas chutei no gol. Eu sugeri dois nomes. Alto Tocantins, porque Tocantins nasce lá atrás de Alto Paraíso. Alto Tocantins e Alto Paraíso por causa da nossa fazenda. Você falou, Foi 30 nomes. Mas aí a Câmara aprovou Alto Paraíso. A minha amizade com Juscelino se deu em 1949, 50. Eu morei junto com ele em Belo Horizonte. Ajudei ele a fazer a Pampulha em Belo Horizonte e ajudei na campanha dele para governador de Minas. Aí ele foi eleito. E depois ajudei ele na candidatura para presidente da República. A carta que eu mandei para ele, avisando ele da briga do Jânio com o Carvalho Pinto. Então, 20 veadeiros e pus a carta em Brasília para ele, na época, sabe? Avisando ele que o Jânio queria prender ele na hora que ele passasse a faixa. O guarda-costa do Carvalho Pinto era meu amigo e assistiu à briga. E assistiu, inclusive, o murro que o Carvalho Pinto deu na mesa e chamou o Jânio de louco, que isso ia causar uma crise inadmissível, porque ele não tinha mandado, não tinha dado posse aos ministros dele, inclusive da Justiça, e não tinha um mandado na mão que podia prender. Né? Então ele queria prender e o Carvalho Pinto conseguiu falar com ele, convencer ele para deixar para prender o Juscelino no dia seguinte cedo. E aí eu escrevi a carta para o Juscelino explicando ele a situação para ele ir embora a hora que passasse a faixa presidencial e ir direto para o aeroporto e pegar um avião com Dona Sara e as meninas ir embora. Aí ele foi embora. Né? Ele me telefonou, quando recebeu a carta, me telefonou, me agradeceu, ainda brincou comigo no telefone, que se o Jânio tentasse qualquer coisa no passar a faixa, que ele dava um murro na cara do Jânio. Em Brasília, eu tive uma passagem muito gratificante. E eu andei com Juscelino Kubitschek dentro de uma DKVzinha, depois que ele foi cassado. Aí Juscelino ficou proibido de vir a Brasília. Mas um dia eu estava em casa e nesse intermédio, o coronel Joffre comprou uma fazenda aqui em Alto Paraíso
E eu fiz muita amizade com ele e tal, ficou meu amigo, foi meu padrinho de casamento. Eu sempre falava para ele que eu tinha vontade muito grande de falar com o Juscelino pessoalmente. Um dia ele chegou e falou, olha, se você quiser falar com o presidente é hoje. Ele hoje vai dormir na fazenda dele e está lá sozinho e vem escondido. Porque se ele, qualquer coisa aí, eles botam a mão nele para prender. No outro dia cedo, arriou os cavalos, nós saímos nós três. Ele estava fazendo uma capelazinha lá na fazenda. Fomos na capela, ele fez as preces e a oração dele. Quando ele saiu, ele olhou com aquele chapéuzão, virou e falou para mim, Sr. José, o senhor é um homem fazendeiro, experiente, o que você acha que dá para mim criar aqui nessa fazenda de gado? Eu olhei, uai, presidente, para mim aqui dá para você criar umas 300 risas. Ele disse, eu tenho que criar 3.000 e é urgente, é ligeiro, é ligeiro. Aí andei com ele, viemos para Brasília. Aí nós viemos no carro do coronel para Brasília. Quando chegou em Brasília, o coronel já, naquela fase, tinha deixado, já era funcionário de uma empresa lá, não podia andar com o presidente lá, porque ele tinha obrigações. Ele falou, ó, você agora vai andar com o presidente aqui. Aí peguei, fui para o aeroporto, quando chegou no aeroporto, ele falou, olha, você vai despachar isso para mim, para o Rio, e eu vou ficar aqui, porque se eu sair aí, se descobrir que é eu aqui, vai ser um Deus nos acude. Só vou sair na hora de pegar o avião. Fico lá e tal, eu despachei os trem dele e tal, depois ele veio e já saiu lá para a sacada para viajar. Então eu tenho um orgulho muito grande disso, muito grande mesmo. Mas tem uma que felicidade, viu? E tem que conversar, porque eu não sabia dessa passagem. Aí, quando faltava uns dias para o Juscelino sair da presidência, eu fui lá e consegui a estrada, para ele mandar fazer a estrada, até que foi a época que ele depositou no banco para construir a estrada e parece que 4 pontos, depositou 90 milhões de cruzeiros. Aí o Jânio, quando tomou posse, mandou parar a obra, que estava na subida tudo torto, e sacou, foi ao Banco do Brasil, sacou o dinheiro e desapareceu com eles. O Juscelino foi o melhor presidente que teve nos últimos 100 anos. E o Jânio Quadros foi o pior presidente que teve na presidência durante 6 meses, 24 dias e 16 horas. Essa fotografia foi tirada 29 dias antes dele morrer, entendeu? Ele me convidou, Geraldo, vamos tirar uma fotografia, e pediu ao fotógrafo para caprichar, que era para ficar para a posterioridade. Parece que ele estava adivinhando que era a última fotografia junto que nós ia tirar, porque 29 dias depois ele morreu no desastre. Né? De maneira que essa aqui eu não era mais vereador, porque foi agora, bastante tempo depois, na morte dele. Né? Agora você imagina, isso está representando há 53 anos atrás. Pois é, eu como vereador daquele tempo, de 53 anos atrás, tem uma diferença muito grande da sociedade. Quer dizer, a sociedade hoje, no caso da política, das leis, tem mais perfeição do que naquele tempo. Eu acho que hoje
tudo encaminha para melhorar o futuro. Mais facilidade para realizar né, os O projetos. futuro de Alto Paraíso. Mas o certo é que a gente ainda, mesmo daquele tempo, enxerga esse caminho que acha, a gente vê que vai progredir a cidade. Porque realmente, com a mudança do tempo, de tudo, Trouxe a facilidade. tem essa facilidade para haver uma melhora aí na cidade de Alto Paraíso. Eu faço um apelo aos vereadores e prefeitos de todos os municípios para ajudar no combate à violência, ajudar na educação, na saúde, para que melhore um pouco, acabe essa situação que estamos atravessando. É uma oportunidade muito boa que eu estou tendo e com a presença do presidente da Câmara. A nossa região necessita de mais da conta, chama-se educação. Saúde é muito importante, mas saúde nós já damos um jeito que nós estamos aqui a poucas horas de Brasília. Nessas pequenas cidades, a política deve estar unida ao interesse público. Todas as coisas, quando apresenta um projeto, se for de real interesse para o lugar, une todos. Todos no sentido único de fazer tudo a bem do povo. Isso é necessário para nós? É. Então vamos fazer. Unir e não ficar divergente. Alto Paraíso precisa muito mesmo, união. União. Falta amor. Falta união com o povo, né? Mas era uma época muito boa. Acho que era bem diferente de hoje, por exemplo, para mim, naquela época era bem melhor, porque a gente tinha uma ligação mais sincera, mais correta. Uma família. A Câmara era uma família. A gente fazia tudo de cor a cor. E aonde eu passo, modéstia você deixa. Em Alto Paraíso eu deixei aquele prédio que até hoje É o está prédio da servindo Câmara. o município. Da Câmara. É incrível uma história dessa, né, moço? No meu tempo, como um tempo era atrasado, toda mulher que dava luz aqui, o imbigo do menino era curado com fumo e azeite. Você imagina, né? E criava todo mundo, né? Hoje, se for falar isso, o sujeito acha até que é coisa de índio, né? É todo mundo foi criado. É mesmo. Curado com o fumo no imbigo. É mesmo. Pode até ter produzido algum mal, mas o certo é que... Mas acho que não produz, porque no lugar de
Alto Paraíso aconteceu uma coisa muito interessante. Os jovens de Alto Paraíso morreram muito cedo. Morreu uns 10 ou 20 aí, né? Os antigos, como Zeca de Faria, Quinca da Costa, o velho Moisés, Solomão de Faria, morreu com 103 anos aí na Formosa, tudo de Alto Paraíso, que botou fumo no umbigo.